Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos novamente reunidos em nome de Jesus para juntos compartilharmos essa energia grandiosa que com certeza está aqui posta para cada um de nós, posta e à nossa disposição, para que nós possamos absorvê-las no nosso íntimo, para que essas energias todas façam parte de nós cada dia um pouco mais. E como é uma construção, nós estamos em processo de construção. Então, todos nós, à medida que estamos nesse pronto-socorro energético, nós vamos absorvendo essas energias que vão fazer parte da nossa composição espiritual. Então, hoje nós vamos, mais uma vez, agradecer a Jesus, que esteve entre nós e Ele tinha no olhar uma oração e vai falar a nós a linda canção do seu amor. Vai contar para nós que Ele veio compartilhar do seu magnetismo, para nos alimentar. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça hoje e daqui a muitos anos, porque todo o tempo que estivermos aqui no planeta Terra, ora encarnado, ora desencarnado, estaremos fazendo essa construção e absorvendo essas energias para sermos amanhã o que o Pai projeta para cada um de nós, seres angelicais. Muito obrigada. Certo de um homem esteve, tinha um olhar mais tarde, certo de um homem esteve, tinha um olhar mais tarde, já existiu. Tinha no cantar uma oração, não falara mais que da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, só nascer em cada coração que compreenderam que além da vida que se tem, existe uma outra vida além assim. Morrer, nascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas tira eu posso adeusar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. No teu eu não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é a verdade de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro que eu vi. Se você desistiu, Deus não vai resistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer. O ouro eu consigo só admirar, mas dinheiro eu posso adeusar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O meu eu não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é a verdade de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro que eu vi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já se o mundo ainda não
uma cascata de luz, há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com corações em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. O ambiente está preparado por uma cascata de luz, há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com corações em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, eis que chega, és Jesus. Nós realmente somos criaturas não privilegiadas, porque o Pai não privilegia nenhum dos filhos, mas estamos num banquete espiritual. E esse momento é grandioso, porque com certeza não estamos só nós desencarnados aqui. Há uma pleiade de espíritos, com certeza, também festejando conosco a oportunidade bendita de podermos falar a respeito de Jesus e estarmos sendo abraçados por esses mensageiros grandiosos, seus engenheiros, seus artífices, porque nós estamos sendo, com certeza, construídos com essa energia grandiosa. E nós vamos envolvendo em muito amor e carinho o nosso companheiro Neco,
que vai conversar conosco, falar um pouco desse grande amigo, desse maior professor que esteve entre nós, Jesus. E nós, aqueles que estamos a aprender com esse mestre querido, Jesus. Seja bem-vindo, né? Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Falando em Jesus, eis que chega Jesus e vamos falar um pouco sobre esse grande espírito, o maior espírito que já pisou nesse planeta. Este livro, ele me inspirou assim, tirei daqui algumas inspirações para a conversa de hoje. Esse livro é um livro de Bezerra de Menezes, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bezerra de Menezes, eu acho que gostaria de falar um pouquinho dele. Ele foi um médico aqui na Terra, ele nasceu no ano de 1831 e desencarnou no ano de 1900, com 69 anos de idade. Ele foi um médico aqui na Terra e um médico que jamais olhou para o seu paciente se ele tinha dinheiro no bolso ou não para pagar a consulta. A história do Dr. Bezerra é linda. E ele tinha um desprendimento das coisas materiais, das coisas terrenas, inacreditável. Ele jamais olhou se a pessoa tinha ou não condições, se o lugar era longe ou perto para atender. Ele ia e atendia. Certa vez, só para ilustrar, ele atendendo uma criança muito doente, ele fez uma receita e entregou à sua mãe. E ele percebeu que a mãe chorava ao olhar essa receita. Então ele soube que ela não tinha condições para comprar o medicamento. Isso era mais ou menos normal quando ele atendia os pobres. Porque, inclusive, o cognome dele era o médico dos pobres. Então, como de costume, ele começou a procurar dinheiro no seu paletó, na calça, e não achou um centavo. Ele não teve dúvida. Ele retirou do seu dedo o anel de formatura e entregou à mulher para que ela comprasse o medicamento para o seu filho. Esse foi o Bezerra de Menezes. Na espiritualidade, ele continua nos auxiliando. Todas as pessoas que em oração pedem a sua ajuda, ele sempre socorre. Isso só para falar um pouquinho de Bezerra. Em Piracicaba nasceu uma pessoa chamada Pedro de Camargo, que viveu aqui na Terra, já desencarnou, e ele tinha o pseudônimo de Vinícius. E certa vez ele num livro chamado Nas Pegadas do Mestre, ele diz assim: por que Jesus é o caminho? Aí ele responde como se o próprio Cristo falasse. Então, eu sou o caminho porque já fiz o percurso que ainda não fizeste. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. Sou a verdade porque não falo de mim mesmo, só falo o que vi e aprendi com meu Pai, agindo conforme Ele nos mostra. Sou a vida porque sou
ressurgido. Já dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. Então, esse é Jesus que Vinícius nos mostra com uma clareza muito grande. Jesus realmente, cada ato dele aqui na Terra transcende. A sua vinda aqui não foi para só nos ensinar, trazendo os exemplos. Ele veio aqui trazendo para nós, aqui na Terra, o pensamento de Deus, a lei de Deus. A lei que não é só do nosso planeta, é uma lei universal para todos os planetas, enfim, onde ali existir a mão de Deus, onde existir vida, a lei de Deus ali está vigindo. E foi essa lei que Jesus nos trouxe. Quer dizer, ele não só é o Messias esperado, mas como foi o intermediário de Deus para nos trazer a sua lei. Nós, infelizmente, não o reconhecemos e sabemos qual foi o seu destino aqui na Terra, né? Ele acabou sendo crucificado. Então nós queremos mostrar que cada ato de Jesus, cada atitude que ele tomava, além de atender aquele momento, curando um doente, ele naquela atitude, ele transmitia para o futuro. Para que serviu isso? Sempre tem um exemplo. Então, evidentemente, nós não podemos e nem temos condições para falar de tudo o que Jesus fez, tudo que está no Evangelho. O tempo seria, inclusive, muito curto para isso, né? Teríamos que passar dias e dias aqui falando dele. Então, é como diz João, o seu apóstolo, João Evangelista, ao final do seu Evangelho. O que ele fala? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou. Tudo o que consta lá no Evangelho. Que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo suponho o mundo teria lugar para os livros escritos. Está lá em João, no capítulo 21, versículo 25. Quer dizer, imagina, nesses 3 anos, só bastou 3 anos de atividade de Jesus para transformar o mundo que vivemos. Ao ponto da história ser contada antes dele e depois dele. Então, falemos de Jesus e dos seus exemplos. Não foi sem razão que Gandhi, o grande Gandhi, Mahatma Gandhi, certa vez disse que caso se perdesse todos os livros do mundo e permanecesse somente o Sermão da Montanha, não precisava nem ficar o Evangelho, só o Sermão da Montanha, ele diz, nada estaria perdido. Tudo que o homem precisa para viver na terra está no Sermão da Montanha. Se ainda há sofrimento, se ainda vemos tanto sofrimento ao nosso lado, é porque nós ainda não compreendemos Jesus. Imagina se seguíssemos, todos nós, seguíssemos as orientações do Mestre, o mundo já estaria transformado. Não estaríamos em guerra, a paz estaria estabelecida no nosso planeta. O nosso planeta já teria passado para um outro patamar. Mas estamos devagar e com a ajuda de Jesus,
e não nos abandona, caminhando devagar para isso. Então aqui nós vemos 4 acontecimentos de Jesus. Jesus inicia, podemos dizer assim, a sua missão atendendo o pedido de uma mulher, sua mãe. Ele está umas bodas, ele foi convidado, ele levou alguns apóstolos e acabou o vinho, vocês conhecem a história. E sua mãe lhe pede para que ele socorra os seus amigos. E ele, embora dizendo para a mãe que a sua hora não havia chegado, mas ele atende o pedido da mulher, sua mãe. No decorrer da sua missão, ele se depara ali no poço de Jacó com a mulher samaritana. E com a mulher samaritana, quando seus apóstolos chegam, estranham. Primeiro que Jesus estava conversando com uma mulher. Eles estranham e Jesus fala tanto para aquela mulher, mostra para ela que se ela bebesse a água, porque ele pede água para ela, e ela estranha, fala, um judeu pedindo água por uma samaritana. Jesus não tinha esse formalismo, porque os samaritanos eram odiados pelos judeus. E Jesus, ela fica impressionada com as informações que Jesus, e ela passa a ter a missão de levar ao povo de Samaria as informações sobre Jesus, a beleza dos ensinamentos do Cristo. Mais para frente, Jesus se depara, a história também muito conhecida, da mulher que chegaram em Jesus, trouxeram essa mulher e disse, a lei dos judeus, né, diz que a mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. O que dizes? Jesus fica ali escrevendo na areia. Então, buscando essa lei, realmente tinha uma lei. Lá em Levítico, que é o livro das leis, no capítulo 20, diz assim, o homem que cometer adultério com a mulher de seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Pergunto, onde está o homem? Está a mulher. Então Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E todos vão, e o Evangelho fala, e os mais velhos saíram primeiro, porque já tinha pecado mais. Né? E fechando o seu Evangelho, Jesus ressurge e aparece para outra mulher, Maria de Madalena, e diz para ela, vai lá e fala para os meus apóstolos que eu voltei, que eu vou procurá-los. E ela vai e eles duvidam até. Onde já se viu Jesus aparecer para uma mulher? Se fosse para aparecer para uma mulher, ele apareceria para a mãe dele, não para Madalena. É julgamento, né? O que eu quero dizer com essas 4 passagens? Não existiu na Terra uma pessoa que mais valorizou a mulher do que Jesus. Numa época em que a mulher era massacrada, simplesmente massacrada. E ele, com amor, com carinho, ele trouxe. Maria Madalena era uma discípula dele. Mas como colocar uma mulher como discípula de Jesus?
Onde já se viu? Então, olha os ensinamentos que Jesus nos traz. E seguindo, alguém pergunta para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E ele diz: Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo teu entendimento. Está lá, todo o teu entendimento. Por isso que religião nenhuma pode se sentir dono de Jesus. Cada um entende Deus de uma forma. O importante, quando ele fala com toda a tua força e todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, temos que amar a Deus, temos que ter o alto amor, porque quanto mais alto amor tivermos, mais nós amaremos o nosso próximo. Nos olhar para dentro e dizer: eu tenho defeito, muitos, mas eu também tenho virtudes. E meus irmãos também. Eu não posso julgar, eu não sou perfeito. Para julgar alguém, seria necessário entrar na consciência dessa pessoa e ver o que ela realmente pensava quando ela cometeu aquilo. Isso só Deus pode. Por isso que Jesus recomendou, para não julgar. Então Jesus deixou esse ensinamento para nós, para que não julguemos, né? E para que amemos a Deus com toda a fé possível que tenhamos, de acordo com o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que gostar de mim, porque senão não consigo amar. Quem não se gosta, dificilmente vai gostar do próximo. E Jesus cura 10 leprosos. Ele estava a caminho de Jerusalém e passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ele entrou numa aldeia ali, num povoado. E esses 10 leprosos ficaram distante de Jesus, uma distância mais ou menos de 10 metros, porque não podia chegar perto, né? Se o vento tivesse a favor, a distância era 10 metros. Se não tivesse, acima de 2 metros, mas não chegava perto, porque senão era morto realmente. E eles dizem: Mestre, tem piedade de nós, tenha misericórdia de nós. E Jesus disse: vão os 10 lá e se apresenta lá no Sinédrio para os doutores da lei, para mostrar que vocês estão. Qual era o objetivo? Para mostrar que estavam curados, porque os seus nomes constavam lá como lepra. Então tinha que se apresentar para riscar o nome lá, para eles poder voltar a ter contato na sociedade. Porque eles eram expurgados da sociedade. Eles foram e eles notaram que no caminho eles se curaram. E apenas um voltou para agradecer. Então Jesus disse: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Esse estrangeiro era também um samaritano, a quem os judeus tanto odiavam. Mas ele voltou. Então isso nos demonstra que nós temos que ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Nós temos uma oportunidade preciosa de aprendermos a amar. Esse é o grande objetivo. Estamos aqui, de respeitar nosso semelhante, de ajudar as pessoas, de nos ajudar para voltarmos um pouco melhor do que quando aqui chegamos. E assim
e melhorando. Ao levantarmos, devemos, primeira atitude, agradecer a Deus por mais um dia que nos oferece para nos melhorarmos. E pedir para que não percamos as oportunidades de ajudar alguém. E isso acontece todos os dias, e muitas vezes nós nem percebemos. Estamos para atravessar a rua, tem alguém do nosso lado com dificuldade, atravessamos e deixamos a pessoa. É uma oportunidade que estamos perdendo de ajudar. E todos os dias nós temos oportunidades para isso. E Jesus cura aquela mulher que sofria de um fluxo sanguíneo há 12 anos. Já tinha gasto todos os seu dinheiro, todos os seus bens, perambulava, porque a lei dizia que a mulher, durante suas regras, ela ficava impura, ninguém podia tocar nela, ela não podia nem fazer comida, porque ela tornava a comida impura também. Enfim, era uma tristeza. Imagina essa mulher de 12 anos. Ela foi alijada, não vivia nem em casa mais, vivia na rua. Porque jamais a sua família ia admitir uma impura dentro de casa. E ela está lá na cidade de Cafarnaum, porque ela perambulava. E ela sabe que Jesus passaria por lá. Então ela pensa, eu não posso falar com Jesus. Eu não posso ir onde está a multidão. Porque se me descobrirem, como é que vai ser? Não podia nem chegar perto de ninguém. Mas ela enfrenta tudo aquilo e fala, se pelo menos eu conseguisse colocar as mãos na veste de Jesus, eu ficaria curado. E ela vai, enfrenta tudo, e quando Jesus passa, ela coloca as mãos na orla das vestes do Cristo. E o Cristo imediatamente para. E pergunta, quem é que me tocou? E o Pedro, né? O Pedro é uma figura fantástica. Acho que é o que mais se aproxima de todos nós, né, seres humanos. Ele sempre estava arrumando a mestre. Nessa turba de gente, ele se empurra. Tu perguntas quem te tocou? Todo mundo te tocou. Alguém me tocou diferente. Porque eu senti sair de mim uma virtude. E a mulher, preocupada, falou, pronto, me descobriram agora. Mas ela sentiu que estava curada. E Jesus insiste, e ela se apresenta e diz, fui eu. E fala para ele que ela está curada. Então Jesus diz, a tua fé te salvou. Filha, vá em paz. Qual é o que fica para nós? E nós devemos orar. E quando estivermos em oração, ter fé verdadeira daquilo que estamos eventualmente pedindo. Porque quando fazemos isso, nós abrimos as portas da espiritualidade. E os prepostos de Jesus, os espíritos superiores, vêm em nosso socorro e nos ajudam. Veja que ela só tocou a veste de Jesus. Jesus não, ao contrário de outras curas, ele não fez nenhum gesto, mas ela conseguiu atrair dele os fluidos, as virtudes necessárias para se curar. E teve uma ocasião que Jesus disse, né, para que a gente tomasse um alerta para nós.
Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. O que podemos tirar dessa frase de Jesus? Ele está falando das coisas materiais, de que nós podemos utilizar as coisas materiais, mas não supervalorizar as coisas que temos, porque na realidade nós não temos nada. Nós somos usufrutuários das coisas terrenas. Se nos pertencessem, nós levaríamos conosco quando tivermos que deixar esse planeta, a Terra, encarnada, né? Se é nosso, deveríamos levar a prova de que. Então ele nos alerta: não valorize demais, não se apegue demais, use, mas não abuse. Tenha consciência de que você vai ter que deixar, porque senão você vai ter problema do outro lado. Porque o teu coração, você estará num lugar e o teu coração estará em outro. Então você não conseguirá ir para frente. Esse é o alerta para todos nós, para que nós não esqueçamos do nosso futuro. Alguém tem dúvida aqui que um dia vai ter que deixar a Terra? Então Jesus alerta: olha, essas coisas você não leva. Aí tem essa passagem aqui de Jesus na casa de Marta e Maria, a cidadezinha de Betânia, aquela cidadezinha calma. Jesus tinha ali um grande amigo que era Lázaro, e a Maria e Marta eram as irmãs de Lázaro. E ele estando ali na casa de Lázaro, visitando, Maria fica a seus pés, embevecida com seus ensinamentos. E a Marta correndo de um lugar para o outro, preocupada também em fazer as coisas de casa. Mas será que era momento? Num determinado momento, ela fica tão indignada que ela vai lá e questiona diretamente Jesus. Ela diz assim: Senhor, tu não se importa de me ver trabalhando tanto? E Maria aí sentada, em outras palavras, né? Não fazendo nada, só te ouvindo. Diga a ela que me ajude. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, andas inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas na verdade uma coisa só é importante. Maria escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. É ao contrário da anterior, quando ele fala do apego, do coração, do tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. E Maria, ouvindo Cristo, isso ela levaria após a morte. Que são os bens inalienáveis, ninguém tira. Por isso que Jesus fala: isso não lhe será tirado. Marta, preocupada, uma boa moça, sem dúvida, preocupada em servir, mas não era momento. O momento era de ouvir o Cristo. Tudo tem o seu momento. Então Jesus diz para ela que ela anda inquieta e está se preocupando. E o que ocorre muitas vezes conosco? Nós corremos para cá e para lá e às vezes nem paramos para fazer uma oração. E Pedro, sempre o Pedro, hein? Ele anda, Jesus, os apóstolos numa barca, que Jesus depois encontrariam com eles, e de repente eles veem uma luz vindo de longe, em cima da água.
E eles ficam preocupados, na verdade ficaram com medo danado. E Jesus percebe e fala, não temas, sou eu. E Pedro fala, eu gostaria de ir aí, mestre, então, se és tu. Fala, vem. E o Pedro anda sobre as águas. Mas quando bate um vento mais forte, ele fica com medo, ele duvida, né, daquilo, e ele submerge, ele vai. E quando ele está afundando, ele grita, socorro, mestre, me salve, eu estou me afogando. E Jesus levanta ele e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso fica para nós também. Porque toda dúvida leva ao fracasso. E a fé verdadeira leva à esperança, leva ao trabalho, né? E nos mantém em pé. Então fica essa mensagem do Cristo para todos nós. Não duvidemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, como diz Jesus. E novamente Pedro. Jesus reúne seus apóstolos e diz, olha, eu vou embora. Só que eles vão me judiar. Fizeram isso com João Batista e vão fazer semelhante comigo. Eu vou ser humilhado. Começou a contar para eles. Eles ficaram todos com medo. E Pedro então não se levanta e fala, mas de forma alguma. Se tiver que ir preso com o Senhor, eu vou. E se tiver que morrer contigo, eu vou. Jesus disse, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vocês sabem da história. Quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou. Quando o galo canta, o Pedro se lembrou. Aí já era tarde. E a espiritualidade diz que Pedro caiu numa depressão, numa prostração tão grande, chorou copiosamente, não acreditando no que tinha feito. Mas não foi em vão o ensinamento de Jesus para com ele durante 3 anos. Ele sabia que Jesus o perdoaria. Jesus não se ofende. Então ele se levantou, se reergueu e a história conta. Ele foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Aquele que era respeitado por todos. Tudo passava por ele. Os outros apóstolos lhe respeitavam como um pai, como um orientador. Então aquilo, a bagagem que cada um trazer, o conhecimento espiritual tem que valer nessas horas. Porque nós não somos perfeitos. Nós podemos vacilar também. Podemos nos equivocar. É nessa hora que não devemos nos entregar. Caiu, levanta e segue para frente. O que ficou para trás já foi, não tem mais jeito. O futuro ainda não aconteceu. Então, é o hoje mesmo. E temos que levar para frente. Então, certa vez também Jesus disse o seguinte, que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia, nenhuma se perderá. Ora, se nenhuma das ovelhas se perderá, será que uma encarnação, viver uma vez só na Terra, dá para Jesus dizer isso aí? É muito pouco, né, para a gente falar que não vai se perder. Então Deus é justo, mas Ele é misericordioso. E a sua lei de justiça
se faz exatamente quando Ele nos concede uma nova oportunidade para viver na Terra, para que possamos corrigir aquilo que fizemos de errado, para harmonizar aquilo que desarmonizamos. Porque é lei. Toda vez que desarmonizarmos, teremos que harmonizar de novo. Não tem jeito. É lei de causa e efeito. Então Deus nos fornece. Então cai por terra, definitivamente, a unicidade de existência na Terra. Nós temos várias oportunidades, que Deus assim concede. Se nós, que somos imperfeitos, sabemos conceder novas oportunidades para os nossos filhos, que dirá Deus? E a multiplicação dos pães, né? Interessante. Que mensagem será que Jesus quis dar para nós? A multidão estava com ele há vários dias e chegou no momento em que os apóstolos disseram: olha, pessoal, a fome, eles vários dias não comem nada. O que fazer, mestre? E ele fala: o que tens? O que vocês têm aí? Aí trouxeram lá de 3 pães e alguns peixes, e Jesus multiplica tudo isso e alimenta todo aquele povo. A doutrina espírita explica o que Jesus fez. Que Jesus manipula os fluidos. Ele sabe tudo, né? Todas as leis de Deus, sem derrogar lei nenhuma. Utilizando as próprias leis de Deus, ele multiplica tudo isso, alimenta todo o povo. Então fica a mensagem: para falarmos de Jesus, para dar o alimento espiritual, há que se dar também o alimento material, para quem não pode. Uma frase do Chico Xavier: um prato de sopa em nome do Mestre vale mais do que centenas de palavras vazias de compreensão e amor. Por mais compreensão e amor que possamos ter com alguma pessoa, se ela tiver com fome, ela não vai ouvir. Então, isso faz parte. É um recado para nós e devemos nos preocupar com isso. Graças a Deus essa casa dá esse alimento espiritual também às pessoas, e muitas outras. E Madre Teresa de Calcutá, certa vez, disse: as mãos que ajudam e socorrem são mais sagradas que os lábios que rezam. Quer dizer, o que adianta eu rezar, orar, e quando aparece uma oportunidade de ajudar alguém, eu viro as costas? Como é que a minha prece pode ser ouvida? Será que eu estarei realmente em condições para atingir a Deus, atingir a espiritualidade? Então fica a mensagem do Cristo. Jesus foi preso e diante de Pilatos falava com ele e ele não respondia. Pilatos chama Jesus ali fora, né? Assim conta o Evangelho, mais para dentro do palácio, e fala, e Jesus não respondia. E uma hora ele disse: tu não queres responder? Tu não sabes que eu tenho o poder de te crucificar ou te libertar? Jesus fala. Aí ele fala: tu tens o poder porque meu Pai assim permitiu. E tens o poder sobre mim porque assim quer o meu Pai.
realmente, né, um poder temporal, que Deus assim permitiu. Recado para todas as pessoas que têm poder. Poder maior, poder menor, simples poder. Não é por acaso. Cuidado, porque o poder muitas vezes faz com que nos percamos. E o poder é temporal. Por um tempo, depois somos todos iguais perante Deus. Em cada encarnação estamos num papel. Então Jesus deixa isso para nós também. E Jesus é crucificado, como todos sabemos. Ele não esqueceu da sua mãe. Na cruz, sofrendo, ele diz: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Ele se dirige a João Evangelista. Isso aí realmente se confirmou, que depois João cuidou da mãe de Jesus até a sua morte. Então ele cumpriu mais uma lei de Deus: amar, honrar seu pai e sua mãe. Nada escapou de Jesus, nada. Ele pediu até perdão para a humanidade pelo seu sofrimento, dizendo que a humanidade não sabia o que estava fazendo. Ao meio de dois ladrões, um diz para ele: tu não és o Cristo? Materialista ao extremo. Tu não és o Cristo, Filho de Deus? Desça da cruz, se salve. Jesus não estava preocupado com a salvação. Tudo que ocorreu com ele foi porque ele assim permitiu. Enquanto o outro diz: nós dois merecemos estar aqui, porque nós erramos e muito. Mas esse homem não. Esse homem só fez o bem durante toda a sua vida. Aí ele diz a Jesus: lembre-se de mim quando estiver em teu reino. E Jesus promete para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não é amanhã, nem depois, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. É hoje. Por quê? Primeiro, o ladrão, o Dimas, né? O chamado ladrão, o bom ladrão, ele reconheceu o seu erro. Esse é o primeiro passo para estar com Jesus. E segundo, ele reconheceu o poder de Jesus, o poder de Deus. Obviamente, ele não estaria no céu com Jesus, porque Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, mas que seria como se fosse um céu, um reino. Então, o reino de Deus se espalha por muitos lugares, mas ele estaria num lugar bom, que Jesus o levaria. Com certeza levou. Essa é a última promessa. Eu gostaria de falar sobre Ananias, uma figura ímpar do Evangelho. Ananias era sapateiro em Jope, uma cidade chamada Jope. Então ele vem para Jerusalém para a Páscoa dos judeus. A exemplo de tantos outros, né, judeus que vêm, até hoje isso ocorre. Na Páscoa dos judeus, eles vão todos para Jerusalém. E ele é atraído, como outros também foram atraídos,
porque as pessoas falavam que um carpinteiro ousou, né, questionar o Sinédrio, ousou questionar os doutores da lei. Então ele vai lá. Em determinado momento, quando Cristo está numa agonia, praticamente perto do seu desencarne, o olhar de Jesus procura o olhar de Ananias. E o Ananias sente que Jesus está olhando para ele, nos olhos dele, mas ele não conseguiu codificar a mensagem do Cristo, porque ele não conhecia Jesus e não conhecia também os ensinamentos de Jesus. Mas aquilo marcou nele. Ele vai embora e, passado algum tempo, ele soube que Jesus, que o carpinteiro, né, que era Jesus, havia ressurgido, que o crucificado havia ressurgido e se apresentou aos seus apóstolos. Então ele já estava com aquilo que ele queria, alguma coisa Jesus quis me dizer. Então ele procura as pessoas que seguiam Jesus. Ele vai ter, finalmente, depois de algum tempo, com Pedro, com Simão Pedro. E Pedro fala sobre o Evangelho para ele, fala sobre a personalidade de Jesus, fala sobre sua preocupação com as pessoas, com o amor que ele tinha. Enfim, conta tudo para Ananias. Ananias sai e com a mente definida de que ele seria mais um seguidor de Jesus. Ele abandona a sua sapataria e começa a perambular pelas estradas, pregando o Evangelho de Jesus, ensinando as pessoas. E a sua fama chegou lá no Sinédrio. E Ananias vai pelas estradas, além de Israel, além da Judéia, e vai para uma cidade chamada, na Síria, Damasco. Vai para uma cidade chamada Damasco, na Síria. E a sua fama tinha chegado lá para os doutores da lei, especialmente para um, chamado Saulo de Tarso, que já estava de olho nele há algum tempo, e ele tinha um motivo a mais, porque ele soube que Ananias chegou a conversar com a sua noiva, incutindo nela ideias sobre que eles falavam sobre o carpinteiro. Então ele toma uma decisão, fala para os seus pares lá, para o sumo sacerdote, e entra na estrada que leva a Damasco para procurar Ananias, prendê-lo e depois certamente apedrejar. Quando ele está quase às portas de Damasco, uma figura aparece para ele, nimbada de luz. A luz foi tão intensa que ele cai do animal completamente cego. E a voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele diz: Senhor, quem sois? Ele fala: eu sou Jesus,
aquele que você tanto persegue. Nessas alturas, Saulo já estava em plantos e ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já estava totalmente modificado com aquele encontro. E Jesus disse para ele: entra na cidade, que lá lhe será dito o que te convém fazer. Olha o livre-arbítrio aí funcionando. Você vai ser informado o que te convém. Se você quiser, faz. Se não quiser, o caminho somos nós que escolhemos. Ali ele já se modifica, tratando os seus servos ali, 3 pessoas que estavam com ele. Ele fala para 2 voltar para Jerusalém e um pelo menos deixá-lo na cidade de Damasco. Ele lembra de um grande amigo que ele tem em Damasco e pede para a pessoa: não vou lá, porque eu já não estou enxergando, vai lá, conta o que aconteceu, para ver se ele deixa eu ficar na casa dele. Enfim. E esse grande amigo diz para o rapaz: diga que eu não estou. Então foi a primeira decepção dele. E ele ouve. A pessoa volta e fala: olha, ele não está. Não, parece que eu ouvi a voz dele. A pessoa entra, procura uma estalagem, um hotel, deixa Paulo ali e Paulo fala: pode voltar para Jerusalém, você tem filhos, vai cuidar dele e me deixa aqui. E ele ali fica em oração, chorando muito, cego. E o hoteleiro, no final do 3º dia, diz para ele: tem alguém aí querendo falar contigo. Ele lembra: é o meu amigo. Ele necessitava de uma voz amiga, um carinho. E nisso entra uma figura, um ancião, um semblante carinhoso, uma voz clara, afetiva, mas não diz nada. Paulo não vê, mas ele sente que Saulo não vê, mas sente que entrou. Então ele fala: quem sois? E a pessoa diz: o Senhor que te apareceu na estrada mandou-me a esta casa para que, primeiro ele fala: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu na estrada pediu para eu vir aqui para que tu voltes a ver. E Saulo diz: qual é o teu nome? Ele disse: Ananias. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. E Paulo entendeu a mensagem que Jesus queria lhe ministrar, né? Queria lhe passar. Ananias coloca mãos sobre os olhos de Saulo e diz: em nome de Jesus, peço a Deus que voltes a ver. E Saulo voltou a ver. A partir daí, uma grande história, uma história de sofrimento, uma história, uma missão realizada com amor. Passou o Evangelho de Jesus, ministrou o Evangelho de Jesus além das fronteiras de Israel. Por isso ele é chamado o apóstolo dos gentios, porque passou
para o mundo praticamente conhecido da época. Peregrinou durante toda a sua vida. E ele estava tão identificado com Cristo que certa vez ele disse: já não sei quem vive em mim, se sou eu ou se é o Cristo. Um olhar do Cristo bastou para que tudo isso acontecesse. O olhar de Cristo, que ao olhar uma pessoa, ele já vislumbrava tudo o que podia acontecer ali para frente. E ele foi a pessoa que nos trouxe Paulo, esse grande missionário. Então, que o olhar de Jesus, que possamos olhar nos olhos de Jesus e sempre lembrar dessa passagem, que podemos também pregar o Evangelho do Cristo com muito amor. E a partir daí, passado um tempo, o seu nome mudou para Paulo. Por isso é o Paulo de Tarso, aquele das epístolas, aquele que pediu a Lucas que escrevesse o seu Evangelho, buscasse Maria, mãe de Jesus, para fazer o seu Evangelho. Então, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim for permitido por Deus. Obrigado. Falta a última transparência. Fica pior. As máscaras terríveis, né? Nós agradecemos imensamente a boa vontade de compartilhar esses ensinamentos conosco. Jesus ilumine a sua caminhada, querido, e que nós todos possamos guardar em nossos corações essas lições tão grandiosas, porque este é realmente o Cristo de Deus que veio até nós, e nós só temos a agradecer a todos os companheiros que antes de nós fez essa caminhada para que esta casa estivesse de portas abertas. A todos os companheiros encarnados e desencarnados que cooperam, trabalham para que nós sejamos aqueles que levamos o nome de Jesus com os seus ensinamentos aonde formos, não pelo nosso falar, mas pelo nosso exemplo, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E nós vamos convidando o Marcos, que fará por nós as vibrações da noite de hoje e a prece de encerramento. Seja bem-vindo. Nós temos um problema técnico aqui, mas isso tudo vai ser superado. Como não ficar em paz depois dessa palestra, não é? Tanto pelo assunto, se referir a Jesus é sempre muito bom, quanto pelo jeito do Neco falar, né, Neco? Muito bom te ouvir, viu? Muito obrigado. Tenhamos certeza de que durante a preleção todos nós somos assistidos nas nossas necessidades. A equipe espiritual da casa está sempre pronta a escutar nossos corações e nos socorrer naquilo que mais precisamos. E como uma forma de agradecimento por tudo o que recebemos hoje e por tudo que temos recebido todos os dias que nós estamos aqui, eu os convido a vibrar comigo mentalmente em direção a tudo que for aqui mencionado. Lembrando que vibrar é oferecer o nosso amor, as nossas boas intenções, toda a nossa energia em favor desses locais. Vamos vibrar por todos os países do mundo, pelos governantes das nações,
por aqueles locais que vivem conflitos armados, que esses governantes sejam acessíveis à inspiração do mundo espiritual, para que cessem as guerras e governem em benefício da população. Vamos vibrar pelos locais de atendimento aos sofredores, hospitais, creches, asilos, orfanatos, em todo lugar que houver uma pessoa em estado de aflição ou sofrimento, que as equipes espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo e todos os médicos do mundo espiritual possam estar lá atendendo e socorrendo. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que vivem em situação de rua, sem teto, sem abrigo, sem comida diária, que encontrem sempre mãos generosas, que os alimentem, os agasalhem e os façam sentir-se vivos e visíveis para a sociedade. Vamos vibrar pelos templos religiosos de qualquer matiz, as casas espíritas, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, os templos de Umbanda, em todo lugar que Deus for louvado, que se praticar o bem e encaminhar a humanidade para o bem, que a assistência de Jesus esteja presente. Vibrar pelos dirigentes dessas casas, para que eles se mantenham de coração e mentes abertas para receber a inspiração do plano superior. Vamos vibrar pelo nosso lar, para que haja paz, harmonia, prosperidade, saúde e muita harmonia espiritual. Vibremos também por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio, pela nossa harmonia íntima. E, terminando, vamos deixar uma vibração em branco no centro deste salão, para que a espiritualidade a leve para um local de muita necessidade, que por acaso aqui não foi mencionado. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Desta forma, então, agradecemos a presença de todos. Vamos, depois da prece final, fazer um sorteio de um livro, não é, de 3 livros, né? Todo mundo tem o seu numerinho aí, mas antes disso, então, convido a todos a se unirem a mim em pensamento, para juntos agradecermos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecermos a Deus por mais um dia de vida, por aquilo que hoje aqui ouvimos, por tudo que o Self tem nos oferecido. Obrigado ao nosso Mestre Jesus por nos fortalecer, nos amparar e nos socorrer sempre que necessitamos. Que os nossos mentores nos acompanhem de volta para os nossos lares, a nossa noite seja de um repouso agradável, uma boa atividade para o nosso espírito, e que ao acordarmos amanhã estejamos bem dispostos, saudáveis e prontos para mais um dia de progresso moral, intelectual e espiritual. Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco. Muito obrigado, que assim seja.